gostaria de pedir a todos que possam, por favor, abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Texto também que nos conduzirá também a essa hora da ministração da Palavra de Deus. João capítulo 17, nós leremos da seguinte maneira, queridos. Eu quero pedir, se vocês quiserem, ainda que assentados, dentro do espírito de louvor e adoração, os versículos 3, João 17, 3, né? Evangelho, e dos versos 14 até o 20. Ok? João 17, verso 3, e depois, se você dá um pulinho, vai também do 14 até o verso 20. E diz assim a palavra do Senhor, queridos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Continuando no verso 14 em diante, diz: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Novamente ele repete: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A favor deles, eu me santifico a mim mesmo. Para quê? Para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Irmãos, nós vivemos em dias em que vivemos em momentos em que ficamos procurando de alguma maneira aquilo que a gente aprende até na escola e aprende também até na faculdade, em tantos momentos quando você tem, por questões muitas vezes de leituras ou mesmo de procurar autores que possam dar uma base melhor para aquilo que você está estudando, por exemplo, ou buscando conhecer melhor, ao ponto de a gente poder usar a palavra referência, né? Então, há uma referência sobre esse assunto em tal lugar assim, né? Existe uma referência sobre determinadas culturas que você só vai achar se você consultar determinados livros ou determinadas ciências, e assim por diante. A palavra de Deus também, queridos, e nisso que eu gostaria de hoje compartilhar com vocês, há uma referência muito clara e que é usada aqui nesse texto mais de uma vez. Aliás, nós lemos apenas alguns versos, mas nessa chamada, como nós temos aqui a oração sacerdotal de Jesus, João se preocupa naturalmente, nesse momento desse capítulo, nós temos assim as palavras que o Senhor Jesus dirige ao Pai. Então, quando nós pensamos, a referência que Jesus tinha era o próprio Pai. A referência que aqueles homens que estavam caminhando com Jesus aqui, quando ele esteve na terra, também tinham como uma referência naquilo que ele fazia e naquilo que ele falava. E aí expressava exatamente qual é a palavra-chave dessas referências que eu estou dizendo a vocês. A palavra verdade. Quantas vezes vocês viram aqui, né? Eu tenho vos dado a sua palavra. Depois ele fala, santifica-os na verdade. E aí ele explica dizendo que a verdade é a sua palavra. Mais ainda ele diz que santificava-os também, eles eram santificados, os discípulos, na verdade.
E por último, quando ele faz aquela oração, dizendo que eu não rogo somente por esses, mas aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra. E essa palavra foi dita agora há pouco mesmo, nos versículos acima, que é a verdade. Eu não sei, queridos, como é que nós hoje estamos no nosso dia a dia. Pode parecer apenas uma teoria ou mesmo um capítulo da teologia, mas eu prefiro transformar isso numa coisa prática, para ficar mais fácil, né? Porque muitas vezes você aprende o que é certo, mas de repente você cai na sua mão e você sai que nem uma batata quente, você não sabe o que fazer com aquilo. Saber é muito bom, mas mais do que saber é você usar como uma dinâmica da sua comunhão com Deus pessoal. Porque o resultado em você transmitir o Evangelho, compartilhar a Cristo com alguém, só vem não só de uma convicção que você tem, mas vem daquilo que você já recebeu e foi transformado por essa verdade. Eu tinha colocado como realmente o título desse momento de falar sobre isso, transformados pela verdade. Peguei 2 textos para poder só ilustrar. Se você quiser só anotar e depois ler em casa, você pode fazer, que vai ser Mateus 4:4 e depois Atos 20:32. Para quem gosta de anotar, Mateus 4:4 e Atos 20:32, lembrando que o nosso texto básico é João 17, amém? Diz assim, as pessoas, eu peguei na linguagem de hoje, viu, irmãos? As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. E lá, no texto de Atos 20, diz assim, verso 32, a palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam e dar-lhes tudo o que vocês venham a necessitar. O Deus que chama é o Deus que supre. O Deus que coloca você numa missão, ainda que a sua missão seja lá na sua casa, da porta para dentro, e ainda que a sua missão seja, talvez, num quadrilátero onde você trabalha, onde você está ali servindo, fazendo o seu trabalho com outras pessoas. Transformados pela verdade. Hoje tudo, obviamente, falando desse assunto, você já pode imaginar, nós vivemos num mundo que absolutamente tudo é muito relativo, né? Tudo muito relativo. As coisas não são colocadas como definitivas. E quando alguma coisa, especialmente quando você está falando do Evangelho, quando você está falando da palavra de Deus, muitas pessoas, é claro que não conhecendo a graça do Senhor Jesus, elas dizem, para por aí, porque você está falando da sua verdade. Essa é uma verdade sua, não é minha. E Deus não nos colocou ali para convencer ninguém. Deus nos deu a possibilidade de que, através daquilo que cremos, e que brilha dentro de cada um de nós, ou deveria brilhar dentro de nós, nós pudéssemos compartilhar. Por isso que sempre quando a gente vai falar do amor de Deus, fica sempre muito bom se você tiver chance de dizer alguma coisa que Jesus realmente, sabemos que não é alguma coisa, é algo fantástico, né? Mas você pode dizer aquilo que Jesus fez na sua vida. A verdade transforma, meus irmãos, como temos visto aqui no texto da palavra do Senhor. E é interessante porque uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida, antes que nós chegamos aqui nas divisões da nossa palavra, é que o crescimento espiritual é o processo no qual nós substituímos as mentiras pelas verdades. De fato é isso. Não se trata aqui de uma emoção, simplesmente, não se trata apenas de você ter encontrado uma palavra que veio de encontro à tua necessidade, num dia que ali o pregador, Deus usou para isso, ou alguém que veio compartilhar numa reunião de célula, ou numa reunião de departamentos da igreja, mas sim como algo que fez sentido para você. Então, quando isso começa a acontecer, nós, de verdade, irmãos, e não trata-se só de ser membro da igreja para que isso a gente tenha, digamos assim, uma espécie de antídoto contra isso, porque nenhum de nós aqui tem. Nós somos sim pecadores alcançados pela graça do Senhor, pela manifestação do seu Espírito em nossos corações, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Isso é um ponto.
mas nós temos que experimentar sim a realidade de que na nossa vida, nos dia a dias, nas coisas comezinhas do dia a dia da nossa vida, aquelas mínimas que sejam, não é que nós sejamos perfeitos, porque perfeitos nenhum de nós é, com certeza, mas tendo a convicção de que aquilo que nós falamos tem que estar batendo com aquilo que nós acreditamos, para que realmente isso seja algo que alcance o coração do Senhor, para que seja algo que possa fazer sentido para você quando você fala, Deus tem respondido às nossas orações. Faz sentido isso. Então, quando pensamos em ser transformados pela verdade, o Senhor Jesus mesmo tinha essa preocupação e Ele faz essa oração diante do Pai, pedindo para que aqueles homens que estavam acompanhando-o, testemunhando-o, não só das suas obras, não só pelos seus milagres, por tudo aquilo que Ele fazia, mas mais do que isso, por aquilo que Ele falava e que poderia se materializar o quê? Na vida de uma pessoa, no caminho dela. E os nossos caminhos, meus irmãos, é claro que o caminho, a verdade e a vida é Jesus, mas os nossos caminhos, nós andamos por tantos lugares, nós vivemos tantas experiências na vida. Quantos de nós aqui ainda podemos até imaginar, bom, daqui para frente como as coisas serão? Nós não sabemos, mas que o mesmo fervor, a mesma solicitude que há no coração de buscar a Deus possa nos acompanhar, inclusive no dia de amanhã. Quando estivermos mais experientes, mais velhos, ou quando estivermos talvez vivendo, não sabemos, em outra cidade, em outro contexto, mas que Jesus possa nos dar a convicção, quer dizer, a palavra de Deus, né? Para que realmente você possa experimentar que a verdade tem transformado a sua vida. Então, a primeira coisa que eu falei aqui de uma experiência até pessoal é substituir mentiras pelas verdades. Jesus orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é interessante que quando ou Jesus pede para que nos santificar, eu lembrei de outro detalhe. Lembrei de outro detalhe importante. A santificação exige revelação. Porque não é uma santificação que você produz, que eu possa produzir. Eu não posso produzir isso na vida do meu filho, na vida da minha esposa, por mais que eu possa lançar sobre ele as minhas orações. Isso é algo que é pessoal, é intransferível. Santificação exige revelação, ou seja, o Espírito de Deus usa a sua palavra para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Essa é uma conta que tem que bater, para que nós possamos dizer, então, de verdade, né, diante do espelho, eu sei quem eu tenho aprendido a ver, quem eu sou de verdade. E o Senhor tem me ajudado a transformar certas coisas que eu achei que eram verdade, mas que na verdade eram mentiras, muitas vezes do diabo, que foi lançado em algum momento e eu peguei achando que era para mim. Mas que hoje eu posso dizer que vivo pela verdade do amor transformador de Deus em Cristo Jesus. Na minha vida, na vida daquelas pessoas que creem. A palavra de Deus, ela é diferente, irmãos, ela é viva. E a Bíblia, ela é muito mais do que um manual de doutrinas, como a gente aprende, né? Eu estava lembrando de João 6,63, um pouquinho antes, nesse texto nosso, que nos diz assim, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Espírito e vida. Algo que é de dentro para fora, mas que se manifesta na vida do dia a dia, nas coisas, como eu falei, tão simples que nós vivemos, né? Na convivência com as pessoas, em poder fazer exercer o nosso dom, o nosso talento, ou talvez até o nosso profissionalismo naquilo que você trabalha, do qual você tem o seu ganha-pão, seja usando muito a sua mente, seja usando também, talvez, as forças do seu corpo que Deus nos dá pela saúde. Enfim, podemos assim fazer. Então ela deixa de ser simplesmente um livro de doutrinas. A palavra de Deus, irmãos, eu anotei algumas coisas aqui e olha só quantas coisas a gente consegue acompanhar. A palavra de Deus, ela gera vida. A palavra de Deus cria fé. A palavra de Deus produz mudanças, afugenta o inimigo, Satanás, né? Realiza milagres.
cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria também, supera adversidades, derrota as tentações, coisas que nós temos sim no dia a dia da vida, infunde esperança, libera poder, o poder de Deus sobre nós, é o poder do Senhor, a verdade é da palavra, limpa as nossas mentes, cria coisas e nos garante que o futuro é eterno com o Senhor. Nunca se produziram, você já deve ter notado, tantas Bíblias, queridos, como nos dias de hoje. Hoje você tem, estou falando no sentido Bíblia enquanto material da mão que você tem. É claro que você pode usar a internet, você pode usar o seu celular, ter um aplicativo adequado. Tem muita gente que tem várias, né? Conheço pessoas que têm aplicativos em outras línguas também, para poder ter acesso, fazer comparações. E quando nós olhamos para essa realidade, que nunca se produziu tantas Bíblias, nós temos Bíblias de todo tipo, né? Já experimentou comprar mais de uma daquela que você gosta? Você tem uma que você gosta mais, não é verdade? Aquela que você risca, rabisca, passa um marca-texto, né? Ou então, se você for mais cuidadoso, você faz tudo com lápis, né? Para não deixar danificado eventualmente. Mas todos nós temos alguma coisa, algo que a gente prefere. E algumas que a gente usa. Eu tenho algumas de estudo que me ajudam. Que sempre ajuda e é importante, né? Mas sempre tem aquela que a gente gosta bastante de usar. Alguém já disse que você teria que usar, até no seminário eu escutava isso, né? Você deve usar uma Bíblia por ano. Você tem que chegar ao final daquele ano, a sua Bíblia tem que estar como livro, como papel, imprestável para você começar outra e começar a anotar tudo de novo, né? E depois de um tempo, muito certamente essa palavra vai estar realmente dentro do nosso coração. Embora produzindo tanto como temos a Sociedade Bíblica, né, que nós tão bem conhecemos, e outras editoras que fazem também associadas a elas, tantas Bíblias de estudo que temos, no entanto, milhões de cristãos, e eu tenho para isso, e você deve ter também essa visão, e já viu em algum momento, muitos cristãos são assolados por uma espécie de anorexia espiritual. Anorexia espiritual, morrendo de fome, como se a alma tivesse subnutrida. E a espada do Espírito está lá em casa. Talvez esteja guardado lá na mesa do seu escritório, talvez no armário da sua cozinha, talvez na sala, em algum lugar onde você tem preferência de se retirar para ter o seu momento com Deus. Deveríamos ser assim, ou permitir que fosse eleito um momento do dia para isso, na melhor oportunidade que você tem. Jesus chama-se de alimentar-se da palavra. Aquele que se alimenta da sua palavra, ele permanece transformados a cada momento pela verdade. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Está lá em João 8, verso 31. Ou seja, o discípulo de Cristo, ele é realmente alguém transformado por essa palavra. E é alguma coisa que é todo dia, queridos. Pode reparar que às vezes você lê um versículo ou lê uma passagem, e às vezes você vai falar assim, nossa, eu lembro de fulano que já leu esse texto aqui para mim, ou o pastor já pregou, eu aprendi isso na classe Boas Novas, ou classe de catecúmenos, como queiram, né? E eu me lembro disso, mas é interessante que você vai ler, às vezes, alguma coisa que você até já tinha aprendido em algum momento lá na frente. E Deus, através do seu amor, sabedoria e misericórdia, através do seu Espírito Santo, infunde em nós algo necessário naquela hora, naquele momento, para a sua alma, para o seu coração. É aquela coisa que você fala assim, nossa, eu nunca tinha ouvido uma expressão desse texto dessa forma. Por isso que nós, não deixando de sermos fiéis, claro, às Escrituras, mas você pode transmitir essa palavra de formas muitas vezes diferentes, que alcance determinados grupos que podem ser acessados através de uma linguagem diferente. Estamos aqui no ambiente da igreja, claro. Mas eu gostaria de deixar com você
3 coisas importantes. E eu quero ser objetivo ao dizer isso. 3 coisas importantes para que realmente essa palavra que é a verdade possa transformar a minha vida e a sua vida diariamente. Diariamente. A primeira coisa que a gente aprende é que eu devo aceitar a autoridade dessa palavra na minha vida. A autoridade da verdade que tenho vivido. Né? Porque as pessoas perguntam muitas vezes, mas verdade, o que é verdade para você? Né? Se nós tivéssemos que fazer aqui uma definição humanamente dizendo, talvez fosse dizer que é tudo aquilo que, de alguma maneira, mostra a realidade de um fato, a realidade de uma notícia que você recebeu, a realidade de algo que você pesquisou e que você teve que fazer, de repente, um teste, fazer algum tipo de trabalho que fosse visível ali para que você chegasse a uma conclusão. Os cientistas fazem muito disso nos seus laboratórios, em seus estudos e assim por diante. E nós entendemos sim que a verdade, sendo a palavra de Deus, ela deve produzir em nós um desejo de que nós nos coloquemos diante, ou aliás, debaixo dela. Nos coloquemos sob a palavra de Deus e aceitar a sua autoridade sobre a minha vida. Ou então, se não, a gente apenas e tão somente vai ter aquele livro que os nossos antepassados falavam para a gente e que a gente vai caminhar apenas para manter uma tradição e assim por diante as coisas vão caminhando. A história vai se repetindo muitas vezes. Devo aceitar, sim, aceitar a sua autoridade. Cuidado com escolhas baseadas em critérios duvidosos para que você possa alcançar a verdade de Deus que te transforma a cada dia, ou seja, a palavra. Cuidado com... tem o seu valor cada uma dessas coisas que eu vou dizer, mas tomar cuidado, né? Com coisas como a própria tradição, a questão cultural, né? Todos estão fazendo isso ou aquilo desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Talvez até o fato de parecer uma coisa lógica, que é a sua razão. Isso aqui, então, por ser lógico, eu posso acreditar. As pessoas que estão escolhendo muitas vezes o caminho de ser aquelas que não aceitam a autoridade da palavra. Então, a primeira coisa é aceitar a sua autoridade. Faça um balancinho rápido na sua cabeça, na sua mente. Quanto que a Bíblia tem de autoridade sobre a sua vida? Será que isso que eu estou falando é uma coisa muito distante para mim e para você? Com certeza não é. Porque é algo do dia a dia. O livro que nós carregamos. Eu me recordo quando eu estava no seminário ainda, e uma vez eu perguntei o reverendo Wilson, de saudosa memória, falecido já. Eu estava no primeiro ano ainda, calouro. Faz tempo. E eu me recordo que o pessoal perguntava para o reverendo Wilson que ele fazia um programa na Rádio Luz para o Caminho, naquela época, nos anos 80, mais ou menos, né? E ele falava, sempre ele tinha uma pregação de 3 minutos. Gente, acredite, era exatamente 3 minutos. Né? 6 vezes 3, 18. 180 segundos, é isso? Estou certo? Isso. 3 minutinhos. Ele fazia uma pregação. E um dia eu estava junto com outros colegas, a gente encontrou com ele num corredor. Ô, reverendo, tudo bem? Tudo bem. E ele sempre usou paletó, com sua gravata, nunca deixava de usar dentro do seminário. Morava perto ali, no Jardim Guanabara, em Campinas. E eu me recordo que alguém perguntou, pastor, mas como o senhor consegue falar em 3 minutos? A gente fica chorando lá para tentar fazer uma mensagem, para estudar e escrever, e 3 minutos é impossível. Eu falei, não, isso aí é tranquilo. Eu tenho já, claro que prática disso, mas você sabe que eu tenho um livrinho preto em casa que é uma bênção. Esse me ajuda muito. Estava falando, é claro, da Bíblia. Hoje nós temos Bíblia de qualquer cor, até a cor de abóbora, se deixar, né? As capas. Mas ele falava, eu tenho um livro lá. Ele queria dizer com isso que o fato de você sempre estar lendo a palavra de Deus, você sempre tem o quê? Algo para dizer. Ou tem alguma coisa para orar. Alguém sempre fala, né, quando estão começando a sua caminhada cristã, pastor, mas eu não sei ainda orar. Eu tenho vergonha. Tal. Eu falei, não, ninguém vai te pedir para ir lá na frente orar. Mas orar é falar com Deus. É o caminho de ida e volta. Você vai aprendendo a falar.
o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te esclarecendo e vai te dando aquela convicção da presença de Deus, é claro, e você vai podendo conversar com Deus. Isso que é importante, você falar com Ele na linguagem que você tem, com a língua portuguesa que você tem, da maneira como você consegue expressar os seus sentimentos. Você não precisa copiar a oração do pastor, do presbítero, digamos, a maneira como a gente ora. Você fala do seu jeito com Deus. E é assim, queridos, quando a gente é transformado pela verdade, e você se submete à palavra de Deus, você começa a ter uma intimidade com Deus que vai além da nossa imaginação. A segunda coisa que eu devo aprender, além de deixar a palavra de Deus ser autoridade sobre a minha vida, para que a tua vida e a minha vida caminhando com o Senhor, é que você deve também assimilar essa verdade que nos transforma diariamente. Assimilar. Todo mundo sabe o exemplo que sempre se dá, né? Quando você vê em alguns esportes, existe o chamado esporte nobre, que eles falam, né? Que é o boxe, né? E eles falam que tem muito disso. Você tem a luta, existem regras para que ninguém possa se machucar, digamos assim, além de uma conta de ser golpeado ou dar o golpe em alguém. Usa-se luvas, usa-se todo um teatro que é feito para que os personagens daquele movimento, daquela hora, sejam os dois que estão lutando um com o outro. E é interessante que quando um acerta, o outro não estava esperando, aquilo vai abalar. Mas se ele é bem treinado, com certeza ele vai dar uma retirada, né? E aí vai dar uma respirada e assimilar aquele golpe, para que aquele golpe não coloque ele no chão e ele seja nocauteado. Irmãos, existem coisas que a gente passa na vida, que muitas vezes a gente fala assim, eu nunca vi alguém passar por isso. De repente a gente tem uma coisa que é muito original, sua e minha, embora eu acredite que não, na maioria das vezes. Sempre vai ter alguém que já passou por aquilo que a gente passa, porque nós não possamos ainda vir a passar. Né? Eu tenho uma maneira de dizer que gasolina de crente também pega fogo, viu, irmãos? Essa é a realidade que a gente conhece há muito tempo. E quando nós assimilamos essa palavra, ou seja, ela caiu para a gente, ela está sendo mastigada por você. Esse evangelho que um dia você disse que crê, e confessando o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, vai se transformar em algo que o Espírito Santo produz pela fé, dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, nos fazendo agir da forma como certamente Deus te agradaria. E mesmo quando você não souber, você vai na certeza de que daquilo que a palavra de Deus te orientou, daquilo que a verdade de Deus já tem transformado o seu coração a cada dia. Tem uma declaração, aliás, uma frase, que diz assim, creio na Bíblia de capa a capa. Já vi pessoas falarem assim, parece aquelas pessoas mais antigas, né, que falavam, creio na Bíblia de capa a capa. Mas, de repente, alguma dessas pessoas jamais leram uma de capa a capa. Acreditar é importantíssimo, certamente, mas conhecer, ler, para que essa verdade ela seja, sabe, como se fosse alguma coisa que está incrustada em você, que não tem como arrancar. E isso o Senhor faz. Assimilar essa palavra. Então, quando você for ler a Bíblia, no estudo bíblico, lá na sua casa pessoalmente, ou fazer um momento de hora sós lá com o pessoal, seja jovem, adolescentes, tem que ser algo que seja exatamente dito ali, ou que seja compartilhado ali, mas para que faça diferença na sua vida, para que possa realmente ser assimilado. E por último, nessas realidades todas, aquilo que a verdade de Deus, sua palavra, nos transforma a cada dia, não somente no dia que nós aceitamos e reconhecemos o Evangelho de Jesus sobre a nossa vida, nós devemos assim pedir a Deus que nos ajude a aplicar esses princípios sobre nós. Note bem que eu falei palavras princípios. A Bíblia, eu sempre digo, é um livro de princípios que eu devo escolher segui-los, vivê-los ou não. Não dá para a gente ter uma terceira possibilidade. Devemos nos tornar, claro que praticantes da palavra, como diz Tiago 1:22. Praticantes dessa palavra. Satanás,
queridos, pode ter certeza, Ele não se importa que a gente frequente estudos bíblicos, contanto que a gente não faça nada com aquilo que nós aprendemos. É muito bom termos reuniões, termos encontros. Meus tempos de mocidade, a gente tinha tanta reunião para isso, reunião para aquilo, que algumas mães eu vou falar com o pastor para fazer uma reunião para acabar com as reuniões, porque é todo dia, quase. E era uma alegria, né? Porque naquele meu tempo a gente não tinha tantos recursos para ficar tomando tempo, né, da gente, especialmente hoje celular e outras formas também de comunicação. O que nós temos para hoje, irmãos, é pedir a Deus que nos ajude para que essa palavra possa ser aplicada. Anote, não canse-se de anotar. Minha esposa, falo isso, eu posso falar sem ela estar presente, porque eu sei que é algo que eu sei que ela faz com ou sem eu estando junto, né? Mesmo que fosse qualquer pregador. Ela sempre escreve tudo. Se bobear, ela até escreve assim: pastor parou e tossiu e puxou aqui a garganta. Se bobear, ela escreve tudo isso. Mas assim, tirando brincadeira, ela coloca as coisas principais que ouviu e vai colocando ali. Eu creio que a Ângela deve ter em casa mais ou menos umas 20 ou 25 agendas completas até o fim, com todas as mensagens que ela ouviu, com todos os estudos que ela ouviu, alguns que ela fez também, claro, mas assim, em palavra ali, a gente brinca que essas agendas dela são um tesouro, né? Porque você vai ter coisa ali, muita coisa para você poder consultar, e de repente até pode ser algo que Deus fale também no seu coração. Irmãos, o que Deus já falou para você por meio da sua palavra, que você ainda não começou a fazer ou a ser. Repito. O que Deus já falou para você nessa palavra que é a verdade, que transforma a nossa vida de dentro para fora diariamente, o que Deus já falou para você que, pela palavra que você ainda não começou a desenvolver. Paulo fala disso, irmãos. Paulo era o temperamento que Paulo tinha, ele era uma pessoa muito prática, o apóstolo Paulo. Como ele não tinha muito esse negócio de negociação. Ou era. O temperamento colérico que ele tinha, não porque ele era um homem colérico, mas o temperamento de alguém extremamente prático, o lado positivo do colérico. E ele ali fala claramente isso, tanto é que Paulo falava a respeito, e ele diz, né, palavras como essas, que aquilo que Deus já fez, Ele ainda há de completar em Cristo Jesus, em sua vida e na minha. Ele se dirige aos Filipenses quando ele fala essa palavra. Hoje é uma noite em que nós vamos tomar a ceia, queridos. E eu sei que a Santa Ceia, além de ser um meio de graça, é uma oportunidade para que a gente possa se lembrar de duas coisas muito importantes que o Senhor nos deu. Né? Que é a certeza de que Ele se deu por nós, e o motivo de tomarmos a Santa Ceia é de que Jesus já fez a obra completa da cruz, descendo da cruz, morrendo, sim, ressuscitando, e está, como diz a palavra, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Hoje é uma oportunidade de você realmente ter uma experiência séria com Deus através da palavra. Pode ser que você não vai ter tempo até agora, o culto vai terminar daqui a pouquinho, depois da ceia, mas que você se lembre dessa semana, ser uma semana em que você fala assim: o que eu já li, o que eu aprendi, que eu ainda não comecei a praticar na minha vida com Deus, na minha vida com as minhas amizades, na minha vida com as lideranças da igreja, seja lá o que for, para que você seja continuamente, e eu peço a Deus que a minha vida também possa ser uma vida transformada pelo evangelho que eu criei lá para trás. Independente do meu avô ser um presbítero, fundador de congregações, de ter a família, praticamente toda ela no evangelho, mas ter a certeza de que o que Jesus fez e faz na minha vida é algo muito especial como na sua. E Ele faz isso através da palavra que realmente transforma o nosso coração. Último, quero terminar com duas declarações que eu escrevi aqui.
de livros, né? Primeiro de um grande evangelista, acho que vocês já ouviram aqui da boca do reverendo Everton, talvez já tenham lido, estudado muitas vezes, do D.L. Moody, né? Dos Estados Unidos, muitos anos atrás. Moody, ele escreveu dizendo assim: a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas foi dada para mudar a nossa vida. E a segunda é um desafio que, para mim, quando eu li aqui, foi uma pancada doce do Espírito Santo falando para mim, né? A gente, quando é perfeccionista, a gente tem muita dificuldade de crer nas mudanças que Deus quer fazer na nossa vida. Vocês estão vendo um aqui. E questiona pra caramba. E Deus sempre me dá uma tijoladinha na cabeça e mostra exatamente o que eu preciso fazer para ser sensível ao que a palavra está dizendo ali. Essa declaração. Só Deus pode controlar tudo. Só Deus. Mas nós podemos decidir com o que já aprendemos. Então, que seja uma noite de decisão. O que você tem aprendido? Talvez você não tenha aprendido muita coisa nessa noite. Não sabemos. O Espírito Santo é que sabe fazer na sua vida e na minha. Mas com aquilo que você já tem lido, aquilo que você tem sentido, algo que você ouviu, um testemunho de fé, uma lição bíblica na escola dominical que mexeu com você e te deu mais ferramentas para você compartilhar a Cristo. Qualquer experiência assim, até de oração na sua casa, lá na sua cama, lá em qualquer lugar onde você escolhe para ter o seu momento com Deus. Que nós possamos sim decidir com aquilo que nós já temos aprendido, transformados pela verdade, tendo a certeza que nenhum fio de cabelo vai cair que não seja da expressa vontade de Deus.